Fala, carniceiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje o comentário vai ser sobre o tão aguardado Halloween Kills, esse filme que tá causando burburinho aí, por geral tá comentando sobre ele, que é o segundo capítulo dessa nova trilogia envolvendo o vilão Michael Myers, com uma ótica bem diferenciada sobre ele. Encabeçado pelo diretor David Gordon Green, com produção e trilha sonora do John Carpenter, que foi o grande criador do mito na primeira versão, lançada lá em 78. Essa continuação é uma sequência direta dos acontecimentos do primeiro filme, dessa reforma que foi lançada em 2018, prometendo uma desmistificação do personagem do Michael Myers, já que durante os últimos 40 anos o vilão passou por um processo de mistificação sobre o seu comportamento e sua suposta imortalidade. Mas será que eles conseguiram fazer isso? Será que essa versão é tão boa quanto a versão que foi lançada lá em 2018? E é isso que a gente vai saber hoje, tá bom? Então não saiam daí. Se vocês querem saber mais sobre Halloween Kills, fiquem comigo, tá bom? Só lembrando que toda segunda é do cão aqui no canal. Somebody in there? Michael Myers is alive. Bom, para começar preciso informar que o Michael Myers sempre foi um dos meus vilões favoritos e que provavelmente o que mais me causou medo na infância. Falo isso pela construção dele, por ele ser um stalker, por ficar ali na espreita, esperando o momento exato de atacar as pessoas, e como um garoto cético desde pequeno que eu sempre fui, sempre me amedrontava por beirar muito ao realismo. E acho que esse foi um dos grandes motivos de ter consagrado o Michael dentro desse cenário do horror como um dos maiores vilões, além, é claro, de trazer essa fórmula dentro do gênero slasher. Para quem não sabe, Halloween é considerado o primeiro slasher, tá bom? Por conta da sua fórmula, por ter uma mocinha virgem, por conta dos personagens característicos e tudo mais, da Final Girl. E tem o plus também do vilão, que é um psicopata, que na verdade é um cara comum que usa uma máscara e mata as pessoas de formas aleatórias, e o grande mistério em si é porque a gente não sabe a motivação dele e o que existe por trás desse personagem. Em 2018 tivemos a volta do Michael em novo filme da franquia Halloween, dissociando totalmente todos os filmes que foram produzidos nos últimos 40 anos, pegando apenas o primeiro como continuação, tá? Eles fizeram isso para criar uma nova realidade, uma nova visão alternativa, colocando de volta o personagem da Laurie Strode, interpretado pela Jamie Lee Curtis, tendo que confrontar seu irmão mais uma vez depois que ele foge de novo de uma clínica psiquiátrica. Já em Halloween Kills temos um caos gerado depois da volta do Michael, que consegue sobreviver a um incêndio e começa a atacar o terror na cidade, matando várias pessoas e deixando a comunidade local revoltada, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Confesso que estava bem animado para assistir esse filme por conta da premissa, afinal é bem interessante essa comunidade ficar revoltada. Eu acho que eles poderiam criar um teor crítico na história, mas não é bem isso que acontece. O filme tem 3 linhas narrativas, tá? A gente tem primeiro essa comunidade revoltada se juntando ali para poder se vingar do Michael Myers e poder matar ele a todo custo. A gente também tem um núcleo da Jamie Lee Curtis, do personagem da Laurie Strode, dentro do hospital, porque ela machucou, né, no último filme e acabou ficando debilitada. E a outra parte que é quando o Michael Myers começa a fazer uma verdadeira carnificina na cidade, causando um verdadeiro caos e matando todas as pessoas que ele vê pela frente. Todo esse combo teria tudo para dar certo, mas se não fossem as ações envolvendo o roteiro e a direção, com cenas extremamente gratuitas, como por exemplo, eles convidaram alguns personagens clássicos do filme, né, do primeiro filme, e descartaram de uma maneira tão ridícula, com cenas de violência gratuita assim, sem nenhum tipo de clímax, que eu fico me perguntando até agora qual que foi o intuito de colocar esses personagens dentro do enredo dessa história. Outro ponto negativo pra mim, que sempre foi um diferencial da franquia, é que eles mudaram a personalidade do Michael Myers nesse filme. Um exemplo é que quem assistiu os últimos filmes, né, quem assistiu a franquia em si, sabe que ele é um vilão, ele é um stalker, ele é aquele tipo de assassino que fica ali
ali na espreita, esperando para poder atacar, e isso faz criar uma certa tensão, faz a gente ficar ali meio desesperado, com medo, né, pelos personagens, mas aqui não, é inserido um monte de personagens secundários, sem nenhum tipo de profundidade, sem nenhum tipo de carisma, que são mortos de forma aleatória, então não tem nenhum tipo de profundidade, a gente não cria nenhum tipo de clímax para assistir essas cenas, muito pelo contrário, é só violência por violência. Tem algumas cenas assim que realmente fiquei muito frustrado de assistir. Um exemplo é que tem uma cena envolvendo um casal de homens gays, e não tô falando isso nem para militar, mas que eles usam de piada para poder fazer essa cena, e é uma cena tão ridícula, tão absurda, que quando eu terminei de assistir eu falei, ok, tá. Além disso, o núcleo envolvendo a cidade não funciona como deveria. Falo isso porque é tão trivial. As coisas que acontecem é tão surreal. Tipo, são frases soltas que eles acabam falando. É todo aquele caos generalizado. Frases de efeito também. Fora que eles ficam repetindo aquela frase maldita que o mal morre hoje, se referindo ao Michael Myers, que eles falam isso centenas de vezes e chega a ficar enjoativo. Já Laurie Strode também só aparece para soltar frases de efeito e fazer um monólogo breguíssimo sobre o comportamento do Michael, que cai por terra tudo que o diretor quis criar no primeiro filme, tentando desmistificar o personagem do Michael, e pelo visto não funciona aqui. E é nesse ponto que eu quero falar com vocês. Só que para isso eu terei que dar spoiler. Se vocês não quiserem conferir, eu vou deixar a minutagem logo abaixo para vocês pularem logo pro final. Para quem acompanha a franquia desde o início, sabe que a intenção de criar o Michael Myers não foi criar um vilão com poderes sobrenaturais ou nada do tipo. Na verdade, é apenas um cara ali com uma máscara matando pessoas. E sempre teve muito mistério por trás desse personagem, né? O que motivava ele a fazer isso. E foram criados vários outros filmes ao longo dos anos, né? Desses últimos 40 anos. E um deles foi Halloween 6, A Última Vingança, lançado em 95, que aprofunda mais sobre isso, colocando o Michael Myers dentro de uma seita satânica e mostrando que ele não é só apenas um humano, na verdade tem algo maligno por trás dele. Isso acabou gerando uma baita crítica pela fanbase, pelos fãs da franquia, e muita gente não sabe que o próprio John Carpenter que também ajudou a escrever o roteiro desse filme. Depois de muitas críticas envolvendo a mistificação desse personagem, criaram outro filme para poder corrigir isso, que no caso foi Halloween H20, que na minha humilde opinião é o melhor filme da franquia de todos. Aqui eles trouxeram de volta Jamie Lee Curtis no personagem da Laurie Strode com outra família. Poderia até participar da família, da grande família. Haja família pra ela. Sim, ela tem uma outra família nessa outra realidade paralela da franquia, e pra mim com certeza é disparado um dos melhores. Depois disso teve Halloween Ressurreição, que dispensa comentários, lançado em 2002. Aí o David Gordon decidiu, olha, depois de muito tempo eu decidi, vou eliminar todos os filmes da franquia, vou deixar apenas um e vou criar uma nova realidade alternativa envolvendo a história da Laurie Strode com Michael Myers. Então a gente vai fazer uma continuação a partir do primeiro filme, certo? Aí ele decidiu trazer esse novo filme em 2018, demorou um bom tempo para que isso aconteça, e ele mesmo falou que ia desmistificar o assassino, né, que no caso seria o Michael Myers, trazer uma realidade mais perto do que foi mostrado no primeiro filme lá em 78, com um vilão mais humanizado e tudo mais. Isso acabou acontecendo, agradou muitos fãs essa versão de 2018, só que acaba por aí. Falo isso porque nessa sequência tem uma cena vergonhosa onde várias pessoas se reúnem ali para poder espancar o Michael Myers, dão um tiro nele, esfaqueiam ele, espancam ele até a morte, e do nada ele levanta em um show de slow motion e começa a matar todo mundo que feriu ele, retrocedendo totalmente essa desmitificação do personagem que foi muito bem construído no primeiro filme, só que infelizmente pareceu que a gente tá vendo ali uma versão do Jason Voorhees atualizada. No que se refere à qualidade técnica, não tenho o que reclamar, o diretor David Gordon Green é muito bom na direção, ele consegue proporcionar ótimos planos, tem uma ótima qualidade de direção, tem cenas assim bem originais envolvendo algumas mortes. Se vocês gostam de gore, provavelmente irão curtir, porque
é muito violento, talvez seja o mais brutal de todos da franquia. E eu sei que muitas pessoas irão gostar desse filme justamente por conta disso, porque ele é bastante violento, é um slasher convencional com nada de inovador, mas que talvez irá agradar por conta da sua violência. E por isso minha nota vai ser 3 facadas. Só lembrando que a média aqui do canal é de 1 a 5, tá? E vocês podem estar se perguntando, poxa, eu falei tão mal do filme, mas por que eu vou dar 3 facadas? Uma coisa que eu não posso tirar o mérito aqui é que a qualidade técnica dele é absurda, realmente é perfeito pra quem gosta de gore, é um bom slasher, mas não me agradou totalmente, tá bom? Tem esses defeitos que eu pontuei pra vocês, provavelmente irá agradar algumas pessoas, fora que eu preciso citar algumas referências que eles tiveram com a versão dos anos 70, que eu curti bastante essa mesclagem de unir, né, a versão dos anos 70 com essa atual, e tem uma referência a Psicose na cena final que eu curti muito também. Com certeza foi uma homenagem à mãe da Jamie Lee Curtis, que foi a Janet Leigh. Não vou falar como que é essa cena porque seria um spoiler pra vocês, mas se vocês prestarem atenção, é uma homenagem clássica à Psicose. Então assim, é um bom filme, tá? Não é um filme totalmente ruim, mas tem alguns defeitos que eu não consegui engolir. E se vocês quiserem assistir, tem ele disponível já na internet, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham curtido. Quem gostou, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho porque eu posto conteúdo toda segunda, quinta e sábado, pelo menos tento, tá bom? Espero que todos estejam bem e até a próxima.